Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, e que esta mesma paz possa envolver aos nossos irmãos e irmãs. E nós vamos ler um trecho, um capítulo deste livro, Recados do Anacleto, psicografia da Dona Hilda Alonso, uma querida trabalhadora, foi trabalhadora da casa e já desencarnou. E o título é O Pensamento, e faz uma citação exatamente do livro Roteiro, que é o livro base que o nosso irmão Jackson vai fazer a reflexão. E esse livro foi escrito pelo Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, e faz uma citação deste livro. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Agora a mensagem. A força poderosa do vosso pensamento vos levará às maiores conquistas para o vosso corpo e para o vosso espírito. Não imaginais que energias podem ser colhidas da vossa mente. É extremamente prodigioso o manancial de força que dela emana. Por isso é que vos advertimos: policiai os vossos pensamentos. Não deixeis que eles se ocupem com o negativismo, com o desânimo ou quaisquer vibrações de baixo teor, sob pena de terdes instalado em vosso organismo um centro de atração de males vários. Sereis capazes de fabricar moléstias e até alimentá-las com as vossas preocupações insensatas. Arejai a vossa mente com ideias elevadas de otimismo e esperança, baseadas na vossa fé e no conhecimento evangélico que possuis. Procurai repetir as passagens bíblicas, observando-lhes o conteúdo profundo e colocando-as na vossa vida, na prática com os vossos companheiros de jornada. Exercitai o desprendimento das coisas materiais e valorizai tudo o que diz respeito ao Espírito eterno que habita em vós e que é partícula divina a ser preservada com a mente sadia e limpa, que o alimentará e propiciará os seus voos em busca da evolução. Deus vos abençoe. Que Jesus, nosso mestre de amor, Bezerra de Menezes, mentor desta casa, e toda a espiritualidade superior que aqui se encontra, possa inspirar e intuir o nosso querido irmão Jackson, que está com a palavra. Que a paz bendita do nosso grande mestre Jesus possa se fazer presente agora e sempre. A nossa querida Vânia, ela citou de roteiro uma passagem sobre o pensamento, mostrando verdadeiramente que nós estamos tratando de energia. O pensamento é uma onda eletromagnética. Eu vou tentar mostrar para vocês, porque o tema que me foi designado pela nossa querida Salete é sintonia. E não tem como a gente falar de sintonia sem a gente explicar, primeiro, o que é onda, citado pela a nossa querida Vânia. Vamos tentar, todos nós, aqui no salão, encarnados e desencarnados também, imaginar um lago bem tranquilo, um lago em que você não nota movimento nenhum no mar. De repente, a gente pega uma pedra, vai até o meio do lago e solta a pedra. Todos conseguem entender o que acontece? Formam-se ondas
saindo daquele ponto em que a pedra está e indo para a direção das margens. E elas são ondas concêntricas. Ondas concêntricas. Vou tentar projetar para vocês aqui o que são ondas concêntricas. Um centro e as ondas, elas vão aumentando nessa direção, para as margens. Se nós conseguíssemos fazer um corte nessa onda, a gente veria algumas coisas importantes. Nós veríamos o comprimento dessa onda, uma onda faz isso. Então, o comprimento de onda seria aquele ponto, desde aquele ponto inicial até o meio da onda. E elas têm também uma altura. E nós vamos chamar essa altura aqui agora de frequência. Nós temos que conhecer o que é comprimento de onda e a frequência. Por quê? Os pensamentos, eles podem ser emitidos com alta frequência e baixo comprimento de onda. Com baixa frequência e grande comprimento de ondas. Quando isso ocorre? A diferença é sutil. Quando nós emitimos pensamentos bons, quando nós temos dentro do coração da gente o Evangelho do Cristo, o comprimento de onda ele é pequenininho. E isso em termos de energia, Einstein, aquele grande físico alemão, nos fala, através daquela equação matemática que todo mundo conhece e que deu origem à teoria da relatividade, a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Mostrando Einstein aí que energia e matéria estão interligados. E que toda a nossa doutrina, através da parte científica da doutrina, a gente consegue entender que tudo que é energia no cosmos, no universo, é oriundo de matéria e vice-versa. E se nós formos buscar no químico francês Lavoisier, a gente vai lembrar que no universo nada se cria, tudo se transforma. Eu tenho uma energia mecânica que eu transformo numa hidráulica. Eu tenho uma energia hidráulica que eu transformo numa química. E assim nós temos as transformações de energia. E que o espírito de Caena, no livro Canções da Natureza, na psicografia também de João Nunes Maia, ela nos diz que o universo todo é verdadeiramente energia. Vamos mais além, buscar em Emmanuel. O que Emmanuel nos fala? Somos dínamos, verdadeiros dínamos, cheios de energias. Somos corpos, espíritos. E aqui eu sempre faço questão de mostrar que no corpo nós temos o órgão principal, que é o cérebro. Vamos ao espírito e vemos que o órgão principal desse espírito se chama mente. Algo material com algo imaterial impossível de se conectar. Deus, na sua bondade e sapiência, colocou um terceiro corpo, chamado de perispírito, de característica imaterial e material. Ou seja, o perispírito tem tanto matéria como a parte imaterial. E aí, aqui no perispírito, nós temos um órgão principal dele, que nós chamamos de memória. E aí, como é que funciona aquilo que a Vânia falou? Através de um sentimento, através de uma vontade, o espírito emite uma onda eletromagnética.
E aqui um parênteses para dizer, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. A energia que move o pensamento transforma a velocidade do pensamento maior do que a velocidade da luz. Maior do que 300 mil quilômetros por segundo. E aí, através disso, motivado por uma vontade e um sentimento, o Espírito, através da sua vontade, do seu pensamento, do seu sentimento, emite essa onda eletromagnética, passa pela mente, da mente vai até a memória que está no perispírito, da memória vai até o cérebro e o corpo age. Pensamentos bons têm amplitude grande e comprimento de onda pequeno. Por exemplo, uma prece. Quando nós fizermos uma prece a alguém, a um anjo, a um espírito de luz, a Jesus, a Maria, a Deus, nós emitimos essa onda eletromagnética. E ela viaja pelo cosmos, pelo universo, e vai até os páramos divinos, onde ali, receptores enviados de Deus, de Jesus, de quem nós endereçamos a prece, capta aquilo, decifra aquilo e age. Numa velocidade instantânea. 2 exemplos nós vamos dar aqui durante a nossa reflexão, que vocês vão entender bem o que é estar, através de um sentimento bom ou ruim, em sintonia, com afinidade, ligado a alguma coisa que nós desejamos. Eu costumo dizer, quando eu cito esse tema, sintonia, que é tão gostoso, vocês viram eu dar o abraço no meu amigo Jack? É tão gostoso quando a gente olha para a Vânia e vê a Vânia. Faz tempo que eu não vejo a Vânia. A Vânia brincou agora conosco dizendo que ela era médio de transporte de mim e de várias pessoas quando a gente ia fazer palestra no Recanto das Emas, não era, Vânia? Então, quando eu olho para a Vânia, quando eu olho para o Jack, a Rose que está sentada ali, a gente tem afinidade por essas pessoas. A gente está em sintonia, uma sintonia boa. Mas vocês já notaram que também tem pessoas que se aproximam de nós e a gente sente um repúdio, sente um mal-estar de estar perto daquela pessoa? Vocês já notaram também que às vezes a gente vai numa cidade, por exemplo, eu gosto muito de ir a Pirenópolis, me sinto feliz quando eu vou lá. Quando eu vou a Santos, a cidade onde eu vivi, me sinto feliz, sou uma pessoa alegre lá. Por quê? Porque as energias dali estão em afinidade, em sintonia comigo. Mas tem lugares também que você entra, gente, que você se sente péssimo. Se sente a pior pessoa naquela situação. Eu costumo dizer, foi citado também aqui pela Vânia, e sempre a casa está dizendo na palavra orai e vigiai, a gente tem que pensar que tudo que nós pensamos, a mente transmite para a memória para o cérebro, nós fazemos. Se pensamos coisas boas, fazemos coisas boas, atos bons. Mas se tivermos pensamentos ruins, nós vamos gerar atos ruins. E a gente deve lembrar, não é ficar pegando os pensamentos e filtrando toda hora como se fosse algo que a gente não pode pensar no mal. Pode pensar no mal, mas não deixar que o pensamento chegue até o cérebro. Porque com certeza ele vai agir e vai fazer besteira. O que nós temos que fazer, e isso é um caminho muito fácil de ser seguido, é ter o Evangelho do Cristo, o Evangelho de luz dentro de nós.
A situação atual da nossa vida nos permite isso. Nós somos mais de 30 bilhões de espíritos aqui no plano da Terra, entre encarnados e desencarnados. Nós sabemos que esse mundo que está hoje aqui, já no final de uma prova e expiação, será um mundo de regeneração tão logo. Muitos dizem que já chegou. Muitos falam que Jesus esteve aqui próximo da Terra em 1969, 69, e deu uma moratória de 50 anos para a gente. 50 anos para a gente já está aqui, 2019. Outros falaram que seria em 2010, quando Bezerra de Menezes e Chico Xavier em espírito estiveram em Brasília e bateram o martelo dizendo que aquele dia, 9 de abril de 2010, era o início do mundo de regeneração. Não nos interessa. Interessa que quando esse mundo chegar, isso está bem claro no livro Terceiro Milênio, pelo Espírito Aulus. Ele fala que nós não vamos ter necessidade de pedir perdão. Por quê? Porque nós não vamos fazer mal a ninguém. Mas mesmo assim ainda vai existir o mal. Mas o nosso coração vai estar mais ligado ao Evangelho do Cristo, ao Evangelho de Jesus, que é luz para nós. E luz dentro de nós, que somos energia, vai brotar de dentro de nós energia que vai expandir pelo universo. Eu lembro de uma palavra de Sócrates, que ele dizia assim: se tu tocares numa flor, tu afetarás uma estrela. Mas se tu tocares numa flor com amor, o brilho da estrela será maior. Gente, nós somos energia pura. Por isso que às vezes não nos sintonizamos com alguém. A espiritualidade vem nos trazer um recado, dizendo que havia uma senhora de idade que criava uma adolescente, uma menina adolescente. 16 anos tinha essa menina. Essa menina um dia chegou para a avó e falou: vó, no Rio de Janeiro isso, vai ter uma festa no morro tal e eu quero ir para essa festa. O coração da avó, naquele instante, foi batido, foi machucado. Porque o sentimento que ela tinha naquele exato momento é que poderia acontecer algo de mal para aquela neta que ela tanto amava. Simplesmente ela se ajoelhou, não há necessidade disso, se ajoelhou na beirada da sua cama, fez uma prece a Deus: Pai, ajude que a minha neta não vá para esse baile, porque eu tenho certeza absoluta, meu Deus, que alguma coisa de ruim vai acontecer com a minha querida neta. O que ela fez? Ela fez um pedido. Ela usou do sentimento, da vontade, usou seu coração, usou amor e se dirigiu a Deus. Onde é que está Deus nessa hora para ouvir a prece daquela senhora? Em todos os cantos. Naquele exato momento, a espiritualidade nos diz que aquela onda eletromagnética, aquele pensamento que ela fez, foi dirigido para os páramos divinos, captado por um mensageiro do Cristo, um mensageiro de Deus. Decifrado aquilo. Imediatamente, numa velocidade incrível, a menina começou a se sentir mal. Ela não estava bem dentro de si. Chegou com uma simplicidade para a avó: vozinha, eu não quero mais ir naquele baile. Eu não estou me sentindo bem. Essa sintonia de amor, esse detalhe de que o pedido de um coração de uma avó fez, e a menina, ao falar isso para a avó se sentiu super feliz. Ela estava ali realizada,
porque a sua afinidade com Deus e com Jesus foi concreta. O pedido que ela fez a Deus foi atendido imediatamente. E nós temos uma passagem também espírita que vem nos dizer que afinidade, sintonia, pedido de auxílio de alguém para alguém, não depende de religião. Eu posso ser até ateu, eu posso ser católico, evangélico, o que eu for, não me interessa. Interessa que tenha dentro de si amor para você fazer o pedido. Havia, numa cidade do nosso Brasil, uma cidade do interior, uma menina que morava também com a avó. Dessa vez, a avózinha dela estava doente, muito doente. Chegou para a neta e falou: neta, pega esse pouquinho de dinheiro que está aqui, vai lá na farmácia e compra um remédio para minhas dores que eu tenho no estômago. Dói demais. Eu não aguento a dor que eu estou sentindo. A netinha pegou aquele punhado de moedas, saiu correndo em direção a uma farmácia. A farmácia era o único lugar naquela região em que tinha um farmacêutico e não um médico. Aquele homem, ateu, ele era um homem que atendia a todos como se fosse um verdadeiro Deus. A menina chega aflita, um monte de gente na frente do balcão da farmácia para ser atendida. Mas ela chorava copiosamente. E aquele farmacêutico, quando olhou para aquela criança, sentiu a necessidade dela. Entrou em sintonia, afinidade espiritual com aquela criança. E a criança contou para o farmacêutico o problema que a vozinha dela tinha. Minha avó sente muitas dores. E ele falou: você aguarda um pouquinho que eu vou para o laboratório preparar um remédio para sua avó. E ele entrou no laboratório, todos os outros esperando, porque perceberam a necessidade daquela criança. O farmacêutico voltou com um vidrinho e falou para ela: está aqui o remédio da sua avó, leve, rapidamente entregue para sua avó, para ela ficar boa. A menina saiu correndo, mas saiu correndo numa velocidade incrível para ir para casa. Somente aconteceu um fato, que naquele instante, aquele homem que era judeu, que era ateu, ele lembrou que a matéria-prima que ele tinha colocado na composição química daquele remédio não era a composição química certa. E aí ele eleva um pensamento de amor a Deus, mesmo não reconhecendo Deus. Olhem bem. E aí ele fala: meu pai, não deixe que essa menina chegue até o seu local de entregar o remédio à sua avó. Imediatamente, esse pedido movido por um pensamento de amor, uma vontade que estava dentro do coração daquele farmacêutico. Ela emitiu uma onda eletromagnética que foi até os páramos divinos também. E aqui um parênteses para dizer: para quem consegue ter vidência, nota que sai da fronte daquela pessoa que emite um pensamento bom, uma energia azulada, que identifica verdadeiramente os bons pensamentos de todos nós. Imediatamente da fronte daquele médico farmacêutico, brota uma luz azul, captada com uma facilidade incrível pelos elementos espirituais do espaço. E a menina que corria, entropeça numa pedra e cai, segurando o vidrinho solta
e, por coincidência, bate numa pedra e quebra o vidro. Ela começa a chorar, chora copiosamente. Eu perdi o remédio que iria salvar minha avó. Volta correndo para a farmácia. E ao chegar na farmácia, ela conta para o farmacêutico que tinha quebrado o vidro que ele tinha dado. Simplesmente, ele eleva o pensamento a Deus e fala: obrigado, meu Pai. Isso é sintonia de amor. Isso é afinidade de amor. É algo que nós todos temos no coração. E aqui nós vamos dizer que quando nós temos amor verdadeiramente dentro do nosso coração, amor, a coisa mais bela que Jesus veio nos trazer, quando naquela quinta-feira, antes dele ir para Betânia, ele estava em Betsaida, no galpão dos pescadores. E aquele menino, irmão de Tiago maior, no meio dos dois irmãos que eram seus amigos, Pedro e André. No livro Aveluz, o espírito de Shaolin fala: aquela tarde, noite, Jesus sabia que era o último dia que ele estaria ali naquele galpão dos pescadores, onde várias curas Jesus fizera com amor. Mas antes de tudo isso, as mais belas palestras de amor que aqueles seus discípulos ainda perguntavam a Jesus sobre tudo. Mas aquele era o último dia que Jesus estaria ali no galpão dos pescadores. E João tinha uma vontade muito grande dentro dele de perguntar a Jesus o que era amor. Mas Jesus, com aquela sua serenidade, aquele seu amor, o seu olhar cativante, ele adentra naquele galpão e senta naquele tronco que toda vez que Jesus sentava, vinha uma luz que ninguém sabia de onde e escrevia no tronco Aveluz, para dizer que ali se sentava o ser mais importante que pisaria na terra. E naquele instante ele olha para João, mas antes ele pede para Judas Iscariote, o seu filho querido, o seu tesoureiro: Judas, meu filho, faça uma prece. E Judas faz a prece mais bonita, talvez também sabendo que era a última vez que Jesus estaria ali. E então, Jesus olha depois da prece de Judas para o filho querido dele, João, e diz: filho querido, amor que tu queres saber de mim, o teu mestre, o que é a única palavra que pode substituir Deus. Porque Deus é amor, João. É esse amor que vem do Pai, que era assim que Jesus chamava a Deus. Passa pelo meu coração e vai até o coração de cada um de vocês. E vai mais, João, sem o amor, nenhuma das outras virtudes existiria. Para quem não conhece esse livro, recomendo. A coisa mais bela que tem, em que Jesus, no prefácio feito por Bezerra de Menezes, o mentor da nossa casa, diz que ali Jesus foi feliz demais em trazer as mensagens de amor. Leiam esse livro que todos vocês vão se sentir felizes. Eu sempre recomendo esse livro como uma obra-prima do Espiritismo para todos nós. Emmanuel nos fala que sempre, quando nós emitimos pensamentos bons, os espíritos que estão ao nosso lado, ao nosso redor, os espíritos superiores, eles ficam felizes com a gente. E aqui nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos da nossa vida. Queremos ser seres felizes? Trabalhe esse sentimento e essa vontade para gerar bons pensamentos. Foi o que Vânia disse. Mas se você também quiser, por algum motivo,
ter maus pensamentos, como a gente constantemente vê pessoas maldosas, é a lei de causa e efeito. A cada mal que a gente venha praticar nesse ato, a gente recebe aquilo tudo em troca. A energia que emana dos céus, nesse universo maravilhoso, como Emmanuel nos fala, que é um mar de energia esse nosso universo, depende única e exclusivamente da nossa vontade, do nosso sentimento. Para que a gente possa gerar amor em cada um daqueles que se aproximam de nós, nós temos que estar sempre bem dentro de nós. E como é que você pode estar bem dentro de si se os teus pensamentos não são bons? Gerar amor não é fácil, mas é o caminho mais curto que a gente tem, mais fácil da gente praticar. Porque é só lembrar de Jesus. Ele era a expressão e é a expressão de amor na nossa vida, no nosso coração. Somos o que pensamos, diz Emmanuel. Se nós devotarmos a nossa vida ao convívio com pessoas boas, temos toda a certeza, aquelas pessoas que nos animam, são operosas em relação ao bem. Com toda certeza, nós vamos encontrar nelas vibrações positivas que farão com que nós nos tornemos pessoas bastante felizes. Nos diz Allan Kardec no livro dos Espíritos, que sempre os bons espíritos ao nosso redor são simpatizantes quando veem em nossos corações sair daqui energias de amor, energias boas. E nós todos temos capacidade de fazer isso, gente. Não existe ninguém mal, totalmente mal dentro do coração. Sempre nós temos algo pequeno que nos impulsiona sempre na direção de Jesus. Eu lembro uma vez quando eu fui fazer um tratamento espiritual com o seu Lauro lá no Sanatório Espírita, e eu estava deitado numa maca. Eu nunca pensei nisso, gente, nunca pensei. E o Lauro, depois que acabou o tratamento, coordenado por ele, ele chegou para mim e falou: Jackson, meu amigo, impressionante, tinha mais de 100 amigos espirituais teus aqui do teu lado, torcendo por você, porque sabe que você é um espírito bom, um espírito que tem Jesus no coração. E sabe qual era a felicidade deles? Era grande, era tamanha a felicidade que todos eles estavam sorrindo e te ajudando, emitindo energias boas para que você se curasse do mal que você veio aqui se tratar. E não sou eu não sou Jackson, todos nós temos alguns milhares de amigos espirituais que torcem pela nossa presente encarnação. Amor é a única palavra que a gente pode dizer verdadeiramente que o Cristo veio nos ensinar. Quando ele estava no Calvário, em que João abraça a Mãe Santíssima, colocando a mão no ombro de Maria, e que naquele instante ela volta a ter um filme na vida dela, sobre tudo, desde o convite que ela recebeu de Jesus, em que Jesus vai até a constelação de Sírios convidá-la para ser a mãe. Ela se chamava Sofia. Nossa, deu um branco, hein, Jaque? Ela se chamava Sofia. E ele, quando vai até ela e pergunta para ela, ela sente uma responsabilidade grande. E naquele momento que ela estava no Calvário, ela lembra disso. Eu quase neguei a vinda para ser mãe desse espírito que está ali na cruz. E aí ela vê aquele filme, desde do seu convite de Jesus na constelação de Sírios, até aquele momento em que foram avisados por João, o filho querido, filho de Salomé e Zebedeu, de que Jesus estava preso numa cruz. Naquele instante em que ela olha para Jesus e fala: filho, meu querido filho,
Jesus estava com a cabeça pendente, ele levanta a cabeça, olha para aquela mãe querida que ele tanto amava e diz: mãe, eis aí o teu verdadeiro filho. E olha para João e diz: filho, eis aí a tua verdadeira mãe. Nesse instante, o espírito de Shaolin, Miramês, todos aqueles que descrevem esse episódio, diz que estava implantado o código eterno de amor e fraternidade entre nós. Se ninguém sabe o que Jesus veio fazer aqui na Terra, está aí o recado. Ele veio nos ensinar a amar. Ontem eu assisti uma palestra desse rapaz que está ali embaixo, meu amigo Jack, e ele nos disse as 6 leis de Jesus. Eu vou citar as 3 primeiras. Quando ele foi indagado pelo aquele fariseu que perguntou, tentando saber se Jesus iria fugir das regras hebraicas, mestre, qual é o maior mandamento? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o maior mandamento. E tão importante quanto o primeiro, o segundo, respondendo ao fariseu, é amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amado. Mas eu nunca esqueço o que Jesus disse para aquele fariseu. Antes de você aprender a amar a Deus e a Jesus, antes de você aprender a amar ao próximo, aprenda a amar a si mesmo. Quem não se ama não pode amar ao próximo e não pode amar a Deus. Essa foi a mensagem de amor que Jesus veio nos trazer. E que ele fez tudo isso, como eu sempre digo na minha vida, por uma grande misericórdia a todos nós humanos que habitamos esse planeta, que ele é o mentor espiritual e que coordena tudo isso para nós. Que Deus nos abençoe. Neste momento, agradecemos ao Mestre Jesus, nosso Mestre de amor, por esse momento onde nos encontramos envolvidos por essa energia maravilhosa que se manifesta e nos envolve, a energia do amor. Mestre Jesus, que possamos estarmos cada vez mais vigilantes para que os nossos pensamentos sejam cada vez mais revestidos de amor. Que possamos, Senhor, sermos instrumentos do vosso amor, onde estivermos e com quem estivermos. Mestre Jesus, que o vosso amor se estenda sobre toda a humanidade, de encarnados e desencarnados, levando a luz aos corações que se ainda encontram nas trevas, aqueles irmãos em desesperos, aqueles irmãos que ainda, Senhor, persistem no erro, esquecendo que a verdadeira lei é a lei do amor, de amar a si próprio. E assim, Jesus, mais uma vez, vos agradecemos, hoje e sempre. Que assim seja.